Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com alegria, que é o fruto do Espírito Santo, retornamos à casa de Deus para celebrar a misericórdia do Senhor em nossa história. Que esta Eucaristia ajude-nos a ter um olhar sobre nossas comunidades pastorais e o movimento do Terço dos Homens, como sacramento do ressuscitado, a fim de atingir a verdadeira experiência de pessoas reconciliadas com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Cantemos. Sem fé, a dor se consome. Ajuda esse mundo com o terço dos homens. No teu santuário, que é fonte e berço, nasceu a missão dos homens do terço. Santuário da nova evangelização, escola de nossa santificação. Ó Mãe Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé, a dor se consome. Ajuda esse mundo com o terço dos homens. O terço é presente de tua ternura, as mãos que o levam são nossas, são duras. Os homens rezando se tornam meninos que podem mudar do mundo o destino. Ó Mãe Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé, a dor se consome. Ajuda esse mundo com o terço dos homens. O terço tem contas e é meditado, mas Mãe, tu não contas o nosso pecado. Convida a todos, o terço é do povo, só queres que o homem seja homem novo. Ó Mãe Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé, a dor se consome. Ajuda esse mundo com o terço dos homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva o terço dos homens! Viva! E é nesse espírito do ressurrecto, nesse espírito da ressurreição de Jesus, é que nós celebramos 15 anos de história do nosso Terço dos Homens aqui na nossa sede. E é com muita alegria que nós invocamos a Santíssima Trindade cantando. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. E nós viemos aqui para quê? Cante bem forte. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao teu dispor. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Filho de amor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados. Cristo ressuscitou e nós devemos também ressuscitar com Ele, mas muitas vezes permanecemos encerrados em nossos túmulos,
túmulo do egoísmo, do individualismo, do desamor, da falta de solidariedade pelos nossos irmãos e irmãs, da falta de amor na família. Peçamos perdão a Deus pelos nossos túmulos. Diante do Senhor, cantemos humildemente. Senhor, que viestes um dia para nos salvar, tem piedade de nós. Continuais a nos visitar, tem piedade de nós. Cristo, Cristo, Cristo eleição. Cristo, Cristo, Cristo eleição. Senhor, que vireis um dia para nos julgar, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com muita alegria, glorifiquemos a Deus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças, vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, amém. 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 Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós somos agora convidados a nos voltarmos para a porta principal de nossa igreja e com muita alegria vamos acolher a palavra de Deus que vai passar em nosso meio. Cantemos.
admirável, ó Mãe peregrina, a tua visita aquece e ilumina. Mãe admirável, ó Mãe peregrina, a tua visita aquece e ilumina, pois trazes contigo teu Filho Jesus, que é vida, caminho, verdade e luz. Por nossa Judéia, ó Mãe com carinho, tu vens apressada, estás a caminho, e onde tu chegas, a paz faz morada, as portas se abrimos em cada chegada. Mãe admirável, Mãe peregrina, a tua visita aquece e ilumina, pois trazes contigo teu Filho Jesus, que é vida, caminho, verdade e luz. De teu santuário tu vens peregrina, a graça trazendo, de lá se origina, ao dar-nos abrigo, transformas por bem nosso apostolado, abençoa também. Mãe admirável, ó Mãe peregrina, a tua visita aquece e ilumina, pois trazes contigo teu Filho Jesus, que é vida, caminho, verdade e luz. Que é vida, caminho, verdade e luz. Que é vida, caminho, verdade e luz. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilha eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderia ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse algum deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Canta no refrão. A gente canta no refrão. A resposta do Salmo: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterno é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterno é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterno é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterno é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterno é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam,
eterno é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterno é a sua misericórdia. graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterno é a sua misericórdia. A pedra os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterno é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterno é a sua misericórdia. Senhor, dai-nos a vossa salvação. Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja o nome do Senhor, aquele em que seus átrios vai entrando. Nesta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor é nosso Deus, nos ilumine. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, Eterno é a sua misericórdia. Graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterno é a sua misericórdia. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: o que vais ver, escreve-o no livro. Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor. graças a Deus. Estamos unidos, estás entre nós e nos falará da tua vida. Aleluia, 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 aleluia.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-o no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós escutamos hoje no Evangelho que Jesus, ele aparece, ou seja, ele ressuscita e ele se põe no meio dos discípulos no primeiro dia da semana, quando os discípulos estavam reunidos. E é interessante que no Evangelho tem algo muito forte ali, muito detalhado, é que as portas estavam fechadas. Os discípulos tinham as portas fechadas, eles estavam trancafiados dentro de casa. Agora, por que será que os discípulos estavam com as portas fechadas? Não é porque fazia muito frio, não é porque eles queriam ficar ali acomodados dentro de casa, é porque na verdade eles estavam com medo da perseguição, porque se fizeram com Jesus o que fizeram, eles tinham medo que acontecesse a mesma coisa com eles. Então eles estavam trancafiados dentro de casa por causa do medo. E é interessante como muitas vezes nós também padecemos desse medo. Medo de anunciar o Evangelho, timidez de anunciar a palavra de Deus, medo de ir ao mundo e testemunhar a nossa fé, e ficamos trancafiados nas nossas casas, ficamos trancafiados em nossas prisões existenciais, porque temos medo, porque muitas vezes temos vergonha, porque muitas vezes nós não estamos com tanta disponibilidade. Então também as portas fechadas, as portas trancadas significam o túmulo. Os discípulos estavam dentro do túmulo. O medo é o túmulo. O receio de anunciar o Evangelho é o túmulo. E é interessante que Jesus aparece
Isso mostra que ele já não é sujeito ao tempo e ao espaço. E aí a gente percebe que a ressurreição do Senhor lhe dá agora uma nova característica, porque ele já não está mais submetido a tempo e ao espaço. Ele entra e sai de qualquer lugar sem precisar abrir portas. E aí ele aparece no meio dos discípulos. Isso manifesta também o seu corpo glorioso, o seu corpo vencedor. Nada mais o limita, nada mais o prende, nada mais o força, nada mais o limita na sua missão, não é? Quer dizer, ele vai, aparece no meio dos discípulos, aparece lá no meio daquela reunião. Por isso que nós nos reunimos sempre aos domingos para celebrar a missa, porque domingo significa dia do Senhor. Porque nós acreditamos, porque Cristo ressuscitou num dia de domingo, nós nos reunimos para celebrar a vitória do Cristo sobre a morte. O grande mistério da nossa Páscoa, que é a Páscoa de Jesus. E ele aparece ali naquela reunião e confere o primeiro dom aos discípulos. Qual é o dom? Eu dou uma caixa de chocolate que acertar e ponho na conta do Ari. Qual é, na verdade, o dom que Jesus dá aos discípulos? O primeiro dom? Não é a fé, não. Não é a fé. O que Jesus fala? A paz. A paz esteja convosco. Interessante. É interessante que na missa a gente diz: a paz esteja convosco, né? Aí o pessoal faz da missa um recreio, né? Todo mundo começa a sair do canto, vai para um lado, vai para o outro, aquela algazarra. Mas a paz de Jesus é algo muito forte, porque a paz de Jesus, ela não é aquela paz que nos coloca debaixo de um pé de coqueiro, num arreio, tocando violão e tomando água de coco, e diz assim que o mundo se exploda, eu estou em paz. Isso não é a paz de Jesus. Isso é a paz de gente acomodada. Isso é a paz de gente que não se compromete com ninguém. Jesus não desejou essa paz para a gente, não. Essa paz nem cristã é. Vamos aqui viver a paz. A política da boa vizinhança. Você fica na sua, eu fico na minha. Eu sou indiferente a você e você é indiferente a mim. Isso não é a paz que Jesus Cristo nos conferiu, não. A paz de Jesus para nós cristãos é a garantia que em meio às dificuldades deste mundo, que em meio a tantos problemas, em meio à violência, ao sofrimento, à miséria, à dor, à fome, em meio às injustiças, em meio à dor da morte, do tanto sofrimento que nós passamos, a paz de Jesus é a garantia que Ele está no meio de nós. A paz de Jesus é a garantia que Ele não nos abandona. Inclusive a paz de Jesus é uma paz inquieta, porque aqueles que estão cheios da paz de Cristo são aqueles que querem comunicar essa paz ao mundo, que a certeza de que em meio a tantas situações de dor e sofrimento, nós não estamos sozinhos. Esta é a paz que Jesus nos comunica. A paz esteja convosco. Quer dizer, Ele está dizendo: olha, vocês não tenham medo, eu estou aqui. Eu me lembro, eu fui pároco em Beberibe por 4 anos, antes de ir embora para a Itália. 4 anos eu fui padre em Beberibe. 4 anos era um sufoco, porque todo ano eu tinha que pegar uma jangada para aquela procissão náutica, né, que acontecia no Morro Branco e na Praia das Fontes. Vocês não sabem o que é pegar uma jangada. Eu que não sei nadar, e eu queria mostrar para o povo, tá entendendo? Que eu era, turrão. Padre, colete, quero colete não. Tá entendendo? Tentando a Deus, ainda por cima tentando a Deus. Rapaz, quando aquele barco chegava lá na frente com aquelas ondas, meu Deus do céu, estava tão seguro naquela jangada, que se virasse jangada eu ia junto com ela. O medo. Eu estava paralisado. Está entendendo? E aí eu ficava com medo, aquela coisa toda, e os pescadores cantando. Eu na minha cabeça, esse povo é doido, né? E eles cantando. E teve um dia que a gente pegou um dia de vento, que as ondas
o barquinho, né? Porque aquilo ali é artesanal. Aquela jangada descia ali, quando subia, faltava, não é? Faltava água, a jangada fazia assim, puf! Naquele dia eu rezei até para santo que não existia. De tanto medo que eu tive, minha gente. Mas o que eu achei interessante, que você pensa, depois que passa a situação, a gente fica pensando, aqueles pescadores, eles não pararam um minuto sequer de cantar, e de cantar louvores em honra a São Pedro, a Nossa Senhora dos Navegantes, em honra a Jesus Cristo, e eu, padrezinho lá, morrendo de medo de morrer, está entendendo? Aí eu pensei, rapaz, esses vão ter mais fé do que eu, né? Porque eles cantavam a todo instante, eu calado que não diziam uma palavra, está entendendo? Na vida da gente é assim. Muitas vezes o mar fica revoltado, as ondas crescem, a gente parece que não encontra sentido mais em nada, a gente vê a violência e se pergunta, meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse mundo? As coisas começam a ficar atrapalhadas, mas o que é interessante é que a paz do Senhor, o que é? A garantia que Ele não deixa a gente sozinho não. A fé que faz com que a gente reze, a gente cante, a gente agradeça a Deus e a gente se mantenha firme na caminhada, né? Eu tenho certeza que o pessoal do Texto dos Homens experimentaram isso com muita força, porque vocês foram conquistados por Jesus através de quem? De Maria. Mas teve alguém que chamou vocês, sim ou não? E às vezes em alguns momentos meio complicados da vida, sim ou não? Sim. Vocês fizeram a experiência do barco, né? Então isso daí que a gente está colocando é justamente essa paz de Jesus na vida da gente, que não é a paz que deu o Sérgio, que sabe, o Sérgio aí passou por uma boa, não foi, Sérgio? Mas tá aí, ó, encontrei o Sérgio lá no peixeiro, ali na peixaria, Sérgio com 2 corres de peixe. Eu falei, Sérgio, pelo amor de Deus, entregue isso pro Marcos. Aí eu vi o Marcos com a barriga toda cortada. Eu falei, rapaz, é ruim um negócio desse, né? Porque o Sérgio com um bocado de peixe vai entregar pro Marcos o peixe, o Marcos também todo cortado. Eu falei, não tem condições, 2 quebrados, tá entendendo? Então o que acontece? A gente às vezes passa por isso, passa por dificuldades, né? Passa por tribulações. Agora, o que nos mantém firmes? Esta paz que Jesus nos deu. A paz esteja convosco. Essa paz que faz com que a gente se coloque no mundo, que enfrente o mundo. Essa paz que nos faz realmente ser profetas na sociedade de hoje. Essa paz que nos faz ter a coragem de abrir a boca e de desafiar o mundo. Essa paz que faz com que a gente perceba que Jesus está aqui, que não nos abandona. E depois Jesus ele faz uma coisa extraordinária. Depois que deseja a paz, ele também derrama sobre os discípulos a graça do perdão, né? Ele transforma a igreja como também instrumento de sua paz, a igreja como instrumento da reconciliação. Ele diz, recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados lhes serão perdoados. Aqueles a quem vocês não perdoarem os pecados lhes serão retidos. Isso significa que um outro dom que Jesus derrama sobre essa igreja é o dom do perdão, da reconciliação. Daí a igreja ser no mundo o canal da misericórdia de Deus. E essa paz de Jesus acontece justamente porque a igreja é o canal da misericórdia. O que significa dizer isso? A igreja é a casa do acolhimento. A igreja é a casa da misericórdia. Por isso que hoje, no caso hoje a gente já celebra o domingo, hoje nós celebramos o dia da misericórdia. Amanhã a gente vai ter uma programação muito bonita, né? Amanhã 8 horas da manhã nós vamos ter a missa aqui, a missa com a unção dos enfermos, a missa dos enfermos, que a gente vai ter a unção dos enfermos aqui. E à tarde a gente vai ter toda uma programação, porque a igreja ela é a casa da misericórdia, a casa da acolhida, a casa onde os fracos, os mais fracos, os pecadores encontram nela o perdão de seus pecados, consolação. Por isso que a igreja não é gueto de gente que se considera mais santa e salva do que o outro. A igreja não é a comunidade de puritanos. A igreja é a comunidade de gente que precisa de Jesus. E quando a gente se acha tão santo, mas tão santo,
que não precisa mais de nada, a gente corta essa graça de Deus. Eu não preciso mais de nada porque eu preciso do perdão de Deus. A igreja é a casa da misericórdia, a casa do perdão. Quem é que precisa de Jesus aqui? Levanta o braço. Olha aí que maravilha. Todos nós precisamos de Jesus. Por isso que é aqui que nós encontramos o Senhor. E é por isso que Jesus dá responsabilidade para a igreja ser sacramento do perdão. O que é o sacramento da penitência? O sacramento da penitência é justamente o sacramento que confere ao cristão a graça do perdão, que nos faz todos retornar, que nos faz retornar àquela pureza inicial do batismo. Então, o que acontece? A igreja ela tem que ser instrumento de reconciliação no mundo, instrumento do perdão que nos confere a paz. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós como igreja possamos viver a fé, justamente essa fé que é um outro dom que o Senhor nos confere. E é engraçado que Tomé, o pessoal acha que Tomé, desse texto aqui do Evangelho, o pessoal acha que Tomé é um vilão. O pessoal inclusive diz assim: eu sou igual a São Tomé, só acredito vendo, né? Tomé é um sujeito desconfiado, mas por causa de Tomé, Jesus faz muitas coisas interessantes. Se não fosse a desconfiança de Tomé, Jesus não mostraria tanta coisa boa. Isso mostra que nós também devemos ser, em relação a Jesus, pessoas que se perguntam. E Tomé se perguntou, né? Tomé disse: se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, se eu não colocar a mão no seu lado, eu não acreditarei. Interessante que Tomé força Jesus a dizer: bem-aventurados aqueles que não viram e creram, né? Porque a fé, o que é? A fé, ela não é uma realidade que se experimenta tocando. Porque eu não tenho fé no círio, na vela. Eu não tenho fé nesse banner, porque eu estou tocando. Segundo São Pedro, fé é acreditar naquilo que não se vê. E a fé o que é? É um ato de decisão livre e consciente do homem que adere à mensagem de Jesus e se lança inteiramente, não é, nessa mensagem, e dá testemunho dessa mensagem, acredita. Por isso que a ressurreição de Jesus é o que fortalece a nossa fé. Saber que Cristo não está no túmulo é a garantia da força de nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, e Ele verdadeiramente ressuscitou, por isso que Ele mostrou a Tomé e aos discípulos seu lado e suas mãos. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Não faria sentido rezar o terço, não faria sentido vir à igreja, não faria sentido, não é, nós celebrarmos nada. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vazia e nós seríamos os seres mais dignos de pena, uma seita. Mas porque Cristo ressuscitou, é que nós verdadeiramente temos a certeza que Ele está presente no meio de nós. Então que nós sejamos, através de nossos grupos de texto dos homens, através de nossos grupos da igreja, que nós sejamos anunciadores da ressurreição do Cristo, e que nós também sejamos comunicadores da paz de Jesus, multiplicadores da misericórdia e do acolhimento a todos aqueles que precisam de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, elevemos a Deus as nossas preces.
Resposta das preces. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Senhor, vós que sois amor e compaixão, sustentai os ministros ordenados e leigos da Igreja na missão de anunciar o Evangelho com fé, alegria e misericórdia. Nós vos rogamos. Pela tua misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Vós, cujo Filho é o príncipe e o fim, é o princípio e o fim de todas as coisas, envolvei os governantes do nosso país nos esforços para a superação da falta do que é básico para uma vida com dignidade. Nós vos rogamos. Pela sua misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Vós, que sois misericordioso com todos, consolai os aflitos e desanimados e ajudai as comunidades a aderir à espiritualidade da divina misericórdia. Nós vos rogamos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Vós, que sois o Deus da esperança, mantende firmes na fé e na esperança os que se reúnem para celebrar a ressurreição de Cristo. Nós vos rogamos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Vós, que sois o Deus da vida, fazei que nossa vida, por voz iluminada, brilhe no mundo como sinal incessante de paz e solidariedade. Nós vos rogamos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Vós, que sois fonte de sabedoria e amor infinito, abençoai o movimento do terço dos homens, em especial ao desta comunidade, que hoje completa 15 anos de existência, tornando as suas ações cada dia mais abrangente. Nós vos rogamos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Ó Pai Santo, nós te entregamos todos os nossos pedidos por Cristo nosso Senhor. Amém. Coloquemos no altar da vida as nossas ofertas, cantemos. Irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Isso. Para a glória do teu nome, de todas as igrejas.
Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo e dos que renasceram nesta Páscoa, para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações estão em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre em todo lugar, mas sobretudo nesta noite, em que Cristo nossa Páscoa foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Morrendo destruiu a morte e ressurgindo deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Dom José Antônio e seus bispos auxiliares e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos de vós da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Consolai e contemplai a vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Sentireis o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como verdadeiros comunicadores da paz de Jesus, saudemo-nos uns aos outros. Paz, Pai de Cristo, paz que vem do amor e desejo, irmão. Paz que a felicidade viver em você, Cristo nosso irmão. Se algum dia na vida você de mim precisar, saiba que sou seu amigo, pode comigo contar. O mundo dá muitas voltas, a gente vai se encontrar. Dando umas voltas na vida, sua mão apertar. Paz, Pai de Cristo, paz de Cristo, paz que vem do amor e desejo. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Estende a tua mão e toca o lugar dos cravos, e não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas em uma só palavra e serei salvo. Mas fez assim. Oxi, eu não vi. Na hora que eu fiz assim, até. Senhor, quando te vai ralar no chão. Bora. Sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, quando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e se meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas contra a luz. Jesus, monte de misericórdia que joga no templo. Jesus, o filho da rainha, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste, abatido, precisando de amor, mas depois da comunhão, tua casa, meu coração, então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor, comungo pois preciso de ti. Quando faltei à missa, eu fugia de me pedir, mas agora que eu voltei, por favor aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo. Jesus, o filho da rainha, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, monte de misericórdia que joga no templo. Jesus, o filho da rainha, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Senhor, quando te vejo, o sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, sacramento. Graças e louvores se dê a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Sacratíssimo coração de Jesus, esperamos e confiamos em vós. Sacratíssimo coração de Jesus, esperamos e confiamos em vós. Sacratíssimo coração de Jesus, esperamos e confiamos em vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Oremos.
Concedei, ó Deus onipotente, que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Então vamos aos nossos avisos. Nós queremos convidar a todos para dar uma passadazinha ali na barraca das nossas artesãs, certo? Tem muita novidade, está chegando o Dia das Mães e elas trouxeram muitas novidades. Muito bem. Tem alguém aqui do Planalto Calcaia? Vixe, muito bem. Vão dizendo aí outras comunidades, outras paróquias. Oi? Taquara, levanta o braço que veio de Taquara. Vixe, uma salva de palmas pro povo da Taquara. Tem alguém aqui do Antônio Bezerra? Do Antônio Bezerra? Muito bem, uma salva de palmas pro Antônio Bezerra. De outra comunidade, tem? Oi? Henrique Jorge. Uma salva de palmas pro Henrique Jorge. Morei lá no Henrique Jorge um ano, na época que o padre Edilson era reitor do seminário, em 97. Muito bem, faz tempo. Paróquia Nossa Senhora de Fátima é o nosso delegado. Uma salva de palmas aqui pro representante da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Tem mais alguém da Paróquia Nossa Senhora de Fátima? Gereissati. Do Gereissati. Cadê o povo do Gereissati 2? Paróquia de São Francisco. Capuã. Tem alguém aqui do Capuã? Uma salva de palmas pro Capuã. Tá. Gente, de onde? De onde vocês são? Campo Grande. Uma salva de palmas pro povo do Campo Grande. Tem mais alguém aqui de outra comunidade? Hã? Icaraí. Uma salva de palmas pro povo do Icaraí. Rapaz, essa igreja tá aqui é uma diocese. Cristo Redentor. Cristo Redentor. Cristo Redentor. Genipabu, uma salva de palmas para Genipabu. Maracanaú, cadê o povo? Mas Maracanaú eu falei, só parece São Francisco, né? Não parece São Francisco? Timbó. Do Timbó, é? Parque Albano. Parque Albano, a salva de palmas para Parque Albano. Hein, tem mais alguém? Novo São Miguel, a salva de palmas para o povo do Novo São Miguel. Tem mais alguém aí de outra? Quintino Cunha. Quintino Cunha. Rainha da Paz, cadê o povo da Rainha da Paz? Eu entendi, Ail da Paz. Hã? São José Operário do Bom Sucesso. Uma salva de palmas para o Bom Sucesso. Rapaz, mas é um espetáculo. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Santíssima. Não, Santíssima é da nossa paróquia, né? Eu tô falando de outras paróquias. Trindade. Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, que o Senhor Deus vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Demos graças a Deus. Aleluia, aleluia. Vamos já começar a festa, hein, gente? Nome através do Santo Evangelho a todos que necessitam do seu amor, do seu acolhimento, da sua ajuda, seja ela física ou espiritual. Segundo, pelo retorno que recebemos, frutos dessa missão, que acolhemos com tanto carinho e disposição em abraçar. Muito tem nos perguntado: o que fizemos para chegar aos 15 anos em meio a tantas adversidades, tantos percalços? Eu acredito que essa indagação seja comum também a todos vocês que estão nessa caminhada. Também fazem parte conosco dessa caminhada tão prazerosa, que é servir e evangelizar. Ora, meus irmãos, para quem já está afeito ao movimento Terço dos Homens, sabe que entrar para a causa não é só uma questão de orar e praticar o bem. Acima de tudo, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
ti mesmo. E nesse contexto, nós destacamos aqueles que ajudaram a alicerçar a nossa caminhada. Pessoas que se dispuseram a ingressar na messe. Irmãos que compraram a ideia e até hoje são lembrados pela dedicação que dispensaram e ainda o dispensam a esse grupo. Homens como o senhor Ângelo, eu pediria ao seu Ângelo que levantasse um pouquinho, seu Ângelo. Pessoal, levantar um pouquinho o seu Ângelo. Pessoal, o seu Ângelo é o fundador do Texto dos Homens Nova Metrópole, por quem temos a maior admiração e respeito, viu, seu Ângelo? Seu Antônio Araújo, por favor, levante aí para o pessoal lhe conhecer. Também fez parte com o seu Ângelo. O seu José Alves, que eu acredito, parece que ele não veio aqui. Ele foi convidado, mas não veio. Se tiver algum familiar dele aqui. O seu Ari também, eu não sei se o seu Ari é o seu xará, viu, seu Ari da TV. O seu Adão, por favor, seu Adão, é um dos fundadores também, pessoal. Também temos aqueles que infelizmente já se foram, mas foram morar com Deus, que é o caso do seu Raimundo Pinheiro, cuja família está aqui presente, na pessoa da Dona Celeste. O seu Osmar, que é o pai era o pai da Dona Fátima também, está aqui. Levante, Dona Fátima, secretária da paróquia. Mais recentemente nós temos também os senhores Edson Muritiba, que não pode estar aqui presente, e o Francisco, muito conhecido nosso aqui também, que deram um upgrade e dinamizaram as nossas ações. Atualmente, Francisco... Pessoal, ele também faz parte dessa história. Temos também o Jackson, que é o nosso atual coordenador e o mais jovem a assumir a coordenação. Jackson, que está ao lado da mãe rainha. Então, pessoal, esses homens, ao longo dessa empreitada espiritual, representam para nós fachos de luz que iluminam o nosso horizonte, mantendo acesa nesses 15 anos a chama da esperança, da fé e do amor a Deus. Nesse contexto, nós agradecemos também ao nosso pároco, o Padre Augusto, pelo apoio que tem dispensado a todo o nosso grupo. Eu acredito que tantos outros que fizeram ajudar a alicerçar essa história. Temos aqui o William também, que passou pela coordenação do Texto dos Homens. Por favor, William. Temos também aqui, que participaram muito tempo com a gente, o Silvestre, o seu Lauro, que estão lá atrás também. Pessoas, nosso maior respeito e carinho. Então, acredito que todos aqui, pessoal, têm lindas recordações para contar quando o assunto é Texto dos Homens. Nós também temos as nossas. Assim como também temos os nossos momentos de provações. Pois quando nós abraçamos causas como essa, nós atiçamos a ira do inimigo. E como dizia o Padre Léo, o saudoso Padre Léo, o nosso adversário anda ao redor de vós, como um leão que ruge. Estarmos juntos, meus irmãos, não só nos fortalece contra a presença do mal, mas nos prepara como portadores da boa nova, da palavra amiga, do amor de Deus, porque acreditamos na justiça divina e que um dia Jesus voltará novamente. E entre nós, assim como diz uma velha canção, nos mesmos campos vai procurar o que plantou, colher o que de bom nasceu. Também vai chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas nós que fazemos o Texto dos Homens, temos a oportunidade de fazer crescer dentro de nós a flor do bem e entregar a Jesus quando Ele aqui chegar. Porque, como escreveu João, somos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Que
estes 15 anos nos faça reconhecer que ainda não amadurecemos o suficiente para alcançarmos a vida eterna, mas nos faça sentirmos gratos a Deus por saber que tudo que realizamos aqui na terra é motivo para deixá-lo feliz e dignos da sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agradecer a nossa Santa Mãezinha por ter trazido a nós o seu Filho amado. Que esse dia possa ser especial em nossas vidas. Que a gente possa sair daqui transformado. Que Jesus possa entrar em nosso coração. Sendo assim, vamos chamar Jesus pelo seu nome de origem, da sua língua, Yeshua.